Hoje iremos falar sobre o processo de avaliação e diagnóstico do transtorno do espectro autista. Bom, falado muito a respeito do aumento do número de diagnóstico. E existe um dilema em que se questiona se, de fato, há um aumento de pessoas com transtorno do espectro autista ou se, de fato, as formas de avaliar, diagnosticar e tratar evoluir. Acreditamos que muitas vezes o processo de diagnóstico é extremamente válido, partindo de um princípio onde ele estabelece critérios rigorosos na condição de avaliação. Quando olhamos no DSM, vamos identificar aí 5 critérios essenciais que hoje estaremos falando. Bom, o primeiro critério é o déficit persistente da comunicação e da interação social. O que é o déficit persistente da comunicação e da interação social? A criança ou adolescente que tem uma rigidez no seu comportamento de interagir, muitas vezes apresenta uma relação antissocial com uma seletividade com quem interage, ou às vezes tem um círculo social de interação extremamente reduzido. O déficit da comunicação estabelece uma condição no qual tem um diálogo, um intercâmbio verbal com quem lhe interessa, ou muitas vezes é quase que escasso esse processo de diálogo e interação verbal. Em casos mais severos do autismo, nós vamos encontrar aí algumas deficiências do campo da linguagem, que são ecolalia, a estereotipia verbal, entre outras características aí do déficit da comunicação, como também a dislexia, que pode estar associado à condição de disgrafia, que pode estar associada a essa condição aí do déficit da comunicação, como um diagnóstico diferencial, ou seja, uma comorbidade que acompanha aí o diagnóstico básico do transtorno do espectro autista. O segundo critério são os comportamentos restritos e repetitivos. Quando a gente fala de comportamentos restritos e repetitivos, precisamos entender que restritos não quer dizer apenas que os comportamentos são diminuídos, o repertório comportamental. Precisamos entender que muitas vezes são comportamentos extremamente inflexíveis, rotineiros, e quando esses comportamentos, por alguma condição ambiental, sofrem alguma alteração dessa rotina, causa para esse indivíduo, para essa criança, para esse adolescente, uma desregulação emocional, assim como uma desregulação sensorial e uma agitação a nível de humor, chegando até mesmo num quadro de desregulação de choro, de desregulação sensorial também. Sobre a questão repetitiva de comportamentos repetitivos, geralmente apresentam padrões de comportamentos que seguem uma sequência. Por exemplo, existem alguns pacientes que às vezes ele fixa determinado horário. Então ele vai se alimentar sempre naquele determinado horário, tendo aí uma inflexibilidade, repetindo, tendo uma constância desse padrão comportamental. Geralmente tem hábitos ritualísticos que podem parecer com o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, enfim. E na verdade são comportamentos repetitivos que acompanham aí um quadro de sinais e sintomas das características do autismo. A gente precisa identificar que os sintomas estão presentes desde a infância, desde o início da infância. Por isso a importância de uma avaliação mais sistêmica do processo de diagnóstico. Então, quando se inicia um processo de avaliação, é necessário que pessoas da família participem, respondam a escalas, façam uma anamnese com alguém de um grau de parentesco próximo e de uma convivência que possa trazer informações
que possamos identificar características que vêm presente no padrão de comportamento, como de interação e de linguagem desde a infância. O quarto critério, a gente precisa identificar quais são os prejuízos significativos na vida diária. Quais são as disfunções? Essa criança está conseguindo participar das atividades da escola, ela necessita de um suporte diferenciado para conseguir estar inclusa. Se ela necessita desse suporte diferenciado, a gente identifica que com a ausência do suporte pode haver um prejuízo significativo na vida diária. É uma criança que você precisa, dependendo da faixa etária, aonde a criança já não precisa mais de certos cuidados, tais como vestir a roupa sozinho, amarrar o cadarço sozinho, escovar os dentes, você ainda precisa promover esses cuidados, estar atento, estar auxiliando essa criança. Então, o quarto critério vai identificar quais são esses prejuízos do desenvolvimento, no sentido de o quanto de autonomia essa criança está produzindo e o quanto de autonomia essa criança ainda não produziu dentro da escala de desenvolvimento dela. Nós precisamos excluir qualquer outra condição que explique melhor os sintomas. Como é isso? Eu preciso identificar se esse quadro está estabelecido por um outro diagnóstico, por alguma síndrome genética, por algum quadro de déficits que vem sendo desenvolvido por uma deficiência intelectual, por um processo de lesão neurológica, por um processo de alguma doença degenerativa do sistema nervoso central. Portanto, esse quinto critério é justamente o critério onde nós vamos identificar a necessidade do apoio de uma equipe multidisciplinar. É aqui que a avaliação neuropsicológica começa a buscar uma comunicação com outros profissionais e um processo interdisciplinar para que consigamos efetivamente fechar o diagnóstico de uma forma que identifique de fato o autismo. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.